A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que ama o estudo do livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube, em 2 canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Você também tem a opção de baixar o aplicativo da Rede Brasil no seu celular. Você baixa o aplicativo Rede Brasil TV, lá no Play Store, e assiste de qualquer lugar a sua programação no seu próprio celular. E como sempre nós anunciamos aqui diariamente, se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, 99466-1010. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Não tenha dúvida, é um grande desafio explicar esse livro, que é um dos mais complexos da Bíblia, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, estamos lendo aqui este livro, estamos explicando, cada visão, cada simbologia desse livro, e nós já estudamos os 12 primeiros capítulos do livro. Posso dizer que já passamos dos 50% e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 13, que descreve as duas bestas. A primeira que sobe do mar e a outra que sobe da terra, que são símbolos de dois líderes que vão surgir no futuro, que é o anticristo e o falso profeta. O líder político e o líder religioso, que vão dominar o mundo no futuro, em um futuro próximo, durante os 7 anos de tribulação. Mas antes de nós explicarmos o capítulo 13, antes de darmos início a esse capítulo que é tão importante do livro do Apocalipse, nós vamos recapitular o que vimos. Vamos relembrar o que foi que vimos nos 12 capítulos. Vamos pedir para mostrar a imagem aí muito bem. Essa imagem nos mostra um panorama, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. Capítulo 1, nós já estudamos sobre a visão do Cristo ressurreto, quando Jesus apareceu a João lá na ilha de Pátimos. Já estudamos os capítulos 2 e 3, que descrevem as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia. Capítulo 4, que foi a visão do trono da majestade divina, quando João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz dizendo, subi cá, e ele teve um arrebatamento de espírito e viu o trono de Deus e viu também 24 tronos. O capítulo 5 é aquela visão do livro selado com 7 selos, que ninguém podia abrir, nem desatar seus selos, nem de olhar para ele, mas João ouviu uma voz, um dos anciãos disse assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. No capítulo 6, os selos começam a ser abertos, São abertos os 6 selos, é aí que aparecem esses 4 cavalos, o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. No capítulo 7, descreve 2 visões principais, a visão dos 144 mil judeus e aquela grande multidão de vestes brancas que ninguém podia contar, que são os mártires da grande tribulação. No capítulo 8, nós vamos ver a abertura do 7º selo, que é exatamente o início também da segunda série de juízos, que são as 7 trombetas. Só que no capítulo 8 só aparecem o registro das 4 primeiras trombetas. No capítulo 9, nós estudamos sobre o toque da 5ª e da 6ª trombeta. No capítulo 10, João tem a visão de um anjo que tem um livro em sua mão, um arco sobre a sua cabeça, e esse anjo dá a João este livro para que João comesse. João disse que na sua boca era doce, mas era amargo no seu ventre. No capítulo de número 11, nós estudamos sobre a 7ª trombeta e também sobre as 2 testemunhas. Finalmente, nós estudamos o capítulo 12, que é exatamente essa visão dessa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e esse grande dragão vermelho que queria tragar o filho desta mulher.
A partir de hoje, aí sim, nós vamos estudar o capítulo 13. Pode abrir a imagem, por gentileza, do capítulo 13, por favor. Isso. João viu duas bestas no capítulo 13. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir. Dos versículos 1 ao versículo 10, é a primeira besta que sobe do mar, que representa o líder político. E a segunda besta, dos versículos 11 ao versículo 18, que é a besta que sobe da terra, que é o líder religioso, que vamos estudar nos próximos programas. Então eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta. Se você puder, esteja com a sua Bíblia, para você conferir os textos bíblicos, anote, faça suas anotações e se tiver alguma dúvida você manda para nós, amém? Esse capítulo 13, ele é um pouco diferente do capítulo 12. Nós explicamos nos programas anteriores que há divergências de opiniões sobre quem seja aquela mulher vestida de sol. Nós temos aqui 3 interpretações possíveis, né? Há quem diga que a mulher vestida de sol é a Virgem Maria, há quem diga que a mulher vestida de sol é a igreja, mas nós vimos que a interpretação mais coerente, pelo contexto, pelas profecias que ainda vão se cumprir, que é mais coerente crermos que trata-se da nação de Israel, que será perseguida pelo anticristo no futuro durante a grande tribulação. No que diz respeito ao capítulo de número 13, a grande maioria dos teólogos, dos escritores, dos comentaristas do livro do Apocalipse, acredita sim que refere-se a 2 personagens, 2 homens que vão surgir no futuro. O líder político, que é o anticristo, e o líder religioso, que é o falso profeta. Nós vamos explicar, não sei se será possível explicarmos os 10 versículos hoje, mas vamos pelo menos iniciar o estudo desse capítulo. Mas antes de nós adentrarmos no versículo 1, deixa-me primeiro relembrar quem é o anticristo. O anticristo será um líder político, um homem que agirá na terra segundo a eficácia de Satanás. Esse homem será eleito, será escolhido líder mundial. No início do seu governo, ele trará uma proposta de paz. Ele fará uma aliança com muitas nações durante 7 anos, é um pacto de paz, uma aliança, mas na metade da semana, ou seja, quando tiverem cumprido-se 3 anos e meio do seu governo e faltando ainda 3 anos e meio desse pacto de paz, ele vai romper o pacto com a nação de Israel e vai partir com um grande exército para destruir o povo judeu. Nós já falamos desse líder político em várias ocasiões. Nós temos alguns programas lá no YouTube falando sobre o anticristo, quando nós explicamos sobre a sequência dos eventos escatológicos, e nós já falamos um pouco sobre ele quando nós comentamos o capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, que ele aparece montado em um cavalo branco. Então você pode ir lá no playlist e pode rever estes programas se você deseja ter maiores ou melhores informações. Mas hoje nós vamos estar explicando o que é que esse texto, o capítulo de número 13 do livro do Apocalipse, fala sobre este personagem. Primeiro, é bom lembrar que ele aparece nas páginas da Bíblia, aqui no capítulo de número 13, como uma fera, como uma besta. Diferente do capítulo de número 6, que ele aparece como um cavaleiro montado em um cavalo branco. E talvez a dúvida seja essa: por qual motivo o mesmo personagem nas páginas da Bíblia, ou por que não dizer no livro do Apocalipse, ele aparece de forma tão distinta? Por que é que no capítulo 6 ele aparece montado em um cavalo branco, representando a paz, e no capítulo de número 13 ele aparece como sendo uma fera, como sendo uma besta, como sendo um animal feroz? Para que você possa entender melhor, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia e ler comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque nós vamos perceber que esse personagem, a princípio, ele vai se apresentar como um homem bom. Ele vai se apresentar como se fosse o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Só que depois, quando ele romper esse pacto, ele vai mostrar, demonstrar na realidade quem ele é. Observe
na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 3, Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então são títulos distintos para o mesmo personagem. Anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, são títulos atribuídos à mesma pessoa. No versículo 4, Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja que ele vai se passar como um homem bom, ele vai se passar como o próprio Deus, ele vai querer sentar no templo de Deus. E, com certeza, isso será no início do seu governo, quando ele estará trazendo esse pacto de paz, essa aliança para o mundo, sobre as nações. Ele será visto pelos judeus como se fosse o Messias. Mas, quando terminar essa primeira metade do seu governo, ou desse pacto de paz, que ele romper o pacto, romper a aliança, aí ele vai demonstrar na realidade quem ele é. Um homem que agirá no mundo segundo a eficácia de Satanás. Veja o que diz o capítulo 13, versículo de número 1. Pode passar a tela. Aí diz assim: e pus-me sobre a areia do mar. Então João agora já não está tendo aquela visão no céu. Se você está acompanhando, você vai perceber isso. Tem ocasiões em que João está tendo a visão no céu, tem ocasião que ele está na terra. Aí ele diz: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então veja o que? Um animal feroz, uma fera, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E é interessante nós observarmos, pode trazer a tela, por favor, que aquele dragão vermelho que apareceu no capítulo 12, também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essas cabeças, esses chifres, tudo leva a crer que está se referindo aos governos, às nações, a reis, a presidentes que estarão apoiando o governo do anticristo. Nós não podemos ainda afirmar quem são esses reis, quem são esses presidentes, quais são essas nações ou blocos de nações, não podemos dizer. Mas tudo nos leva a crer que essas 7 cabeças e esses 10 chifres apontam exatamente para os países, para os impérios, os reis, os monarcas, os presidentes que estarão apoiando o governo do anticristo. Volte ao texto mais uma vez. Pode abrir a tela, por favor? Isso. Aí João disse que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Esses diademas falam de poder, falam de autoridade. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, esse governo do anticristo, a princípio, o texto, os primeiros versículos do capítulo 13, pode trazer a tela, por favor, está falando do governo, não da pessoa ainda, do governo do anticristo. Haverá um nome, que não podemos dizer ainda que nome será isso, mas será dado ao nome a esse governo. E esse nome será um nome de blasfêmia. Então esses reis, esses presidentes, essas nações, ou esses blocos econômicos, que vão se reunir para eleger esse homem e esse governo mundial, será dado o nome de blasfêmia. Que nome é esse? Não sabemos. Quem estiver na terra durante a grande tribulação vai identificar sim que será dado um nome de blasfêmia a esse governo. Veja o que diz o versículo de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua cabeça como de leão. E o dragão deu-se-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Muito bem, para nós entendermos esse texto, nós vamos trazer à sua memória uma tela que nós já estudamos, já explicamos em programas anteriores, que fala sobre os governos passados, os grandes impérios que existiram no passado depois da Babilônia. Abre a tela, por gentileza, para nós explicarmos, por favor. Muito bem, pode abrir a tela. Em programas anteriores, nós já explicamos essa tela. Isso trata, na realidade, do sonho de Nabucodonosor, que está no capítulo 2, versículos 1 a 49, do livro do profeta Daniel. E os 4 animais do sonho de Daniel, capítulo de número 7.
tanto o rei Nabucodonosor teve um sonho, quanto Daniel teve visões desses impérios que iriam suceder a Babilônia. A diferença é que Deus mostrou a Nabucodonosor como sendo uma estátua e mostrou a Daniel como sendo feras, como sendo animais ferozes. Ao rei Nabucodonosor, Deus mostrou a questão política. A Daniel, Deus mostrou a questão moral desses grandes impérios. Então, só para relembrar, porque nós já explicamos sobre essas imagens, mas essa estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, fala na realidade de 5 grandes impérios, 4 deles que já ocorreram no passado. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de cobre representam o Império Grego, as pernas de ferro representam o Império Romano e os pés de ferro misturado com barro representam o governo do Anticristo. O rei Nabucodonosor teve um sonho, os seus sábios, caldeus, astrólogos não puderam interpretar, mas Daniel, ele foi inspirado por Deus, né? Deus deu-lhe a revelação e ele interpretou esse sonho para Nabucodonosor. É muito interessante nós observarmos que quando Daniel, você pode conferir na sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versículos 1 a 49, quando Daniel foi ter com o rei Nabucodonosor, o profeta Daniel disse claramente, tu és a cabeça de ouro. Então essa cabeça de ouro tanto representa o rei Nabucodonosor quanto a Babilônia. Só que Daniel não disse, ele não disse quais os nomes dos outros reinos, mas ele disse, depois de ti virá outro reino, depois outro reino, depois outro reino e depois outro reino. E claro, como isso é passado, eu sempre tenho dito aqui no programa, que quando a profecia se cumpre é mais fácil nós explicarmos, claro. Então é mais fácil eu explicar hoje. Então esse peito e braços de prata fala de 2 governos que se reuniram para vencer a Babilônia, os medos e os persas, Dario e Ciro, que se reuniram para vencer a Babilônia. Inclusive, esses 2 braços representam 2 povos. Esse ventre e as coxas de cobre, representa a Grécia, o grande império de Alexandre. As pernas de ferro representam Roma. E por que 2 pernas? Porque Roma foi dividida em Oriente e Ocidente. E os pés de ferro misturado com barro fala de um governo futuro, que é o governo do Anticristo. Detalhe, Nabucodonosor viu quando uma pedra foi lançada sem um auxílio de mãos, ou seja, sem esforço humano, e feriu a estátua onde? Nos pés de ferro misturado com barro. E quando esta pedra feriu a estátua nos pés, disse que esmiuçou o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, espalharam-se como o vento leva a palha do trigo, e esta pedra que feriu a estátua nos pés, ela cresceu e encheu todo o mundo. Então isso está falando do governo, do reino de Cristo. Essa pedra que vai ferir a estátua nos pés, fala exatamente da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenial. Anos depois, cerca de 49 anos depois, é Daniel quem sonha. E Daniel sonhou com 4 animais. O leão com asas de águia, um urso que tinha 3 costelas entre os dentes e se levantava de um dos seus lados, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e outro animal que Daniel não soube comparar com nenhum. Ele só disse que era um animal terrível, espantoso e muito forte, que tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres. É interessante a equivalência desses animais com o sonho de Nabucodonosor com a estátua. Esse leão com asas de águia representa o Império Babilônico, porque o leão é o rei dos animais, a águia é a rainha das aves. Isso fala do apogeu, da grandeza, da glória, do esplendor do Império Babilônico. O urso com 3 costelas entre os dentes fala dos 2 líderes, dos 2 povos, os medos e os persas. Tem a mesma equivalência da estátua, dos peitos e os braços de prata.
essas 3 costelas entre os seus dentes representam as 3 primeiras conquistas dos medos e dos persas. São 3 nações, né? Egito, Lídia e Babilônia foram as 3 principais conquistas. E diz que esse urso levantou-se de um dos lados, que significa dizer que os persas prevaleceram sobre os medos. O terceiro animal, que era como o leopardo, e é interessante que o leopardo ele tem assim a pele como se fosse de uma onça, e esse leopardo, no sonho de Nabucodonosor, no sonho de Daniel, ele tinha 4 cabeças e 4 asas. Por que 4 asas? Isso fala da agilidade do exército de Alexandre o Grande. O exército de Alexandre o Grande vencia as batalhas porque Alexandre era um grande general. E nem sempre ele tinha o maior número de soldados no seu exército, mas ele tinha as melhores estratégias de guerras. Então, era uma espécie de uma guerra relâmpago que pegava os seus inimigos de sobreaviso e ele vencia as batalhas. Mas é interessante que esse leopardo ele aparece aí com 4 cabeças. E por quê? Porque depois da morte de Alexandre, porque Alexandre morreu muito jovem, ele tinha 33 anos quando morreu, não deixou herdeiro, e o seu reino, o seu império, a Grécia, foi dividida para 4 de seus generais. E este 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, que tinha dentes de ferro e tinha 10 chifres, ele tanto representa o Império Romano quanto o governo do Anticristo. Observe que na estátua você pode perceber que são 5 reinos. Nos animais não aparecem 5 animais, só aparecem 4. Porque esse 4º animal terrível, espantoso e muito forte, tanto representa Roma, e esses 10 chifres falam exatamente do governo do Anticristo, que tem a mesma equivalência dos pés, que também tem 10 dedos. Vamos voltar agora para o texto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Muito bem. Então, essa besta que João viu, esta fera que surgiu lá do mar, ou seja, o mar nas profecias bíblicas representam as nações. Na simbologia profética do Apocalipse, o mar representa as nações. Essa besta aí subiu do mar, ou seja, surge das nações. E como era essa besta? João descreve. João disse que era semelhante ao leopardo. Ou seja, vai ter alguma coisa nesse governo do Anticristo semelhante ao governo do Império Grego, que foi representado no sonho de Daniel como sendo o leopardo. Como eram os pés dessa fera, dessa besta vista por João? Disse que seus pés eram como de urso. Isso nos faz lembrar do segundo animal visto por Daniel, que é exatamente o urso que representa o Império Medo-Persa. A boca desse animal, como era? Ele disse que a sua boca era como de leão. Ou seja, parece exatamente com o Império Babilônico. Em outras palavras, pode trazer a tela, por favor? Nós podemos dizer que haverá semelhanças entre o governo do Anticristo e os impérios lá do passado. Essa fera, essa besta vista por João, pode observar que há uma equivalência com este sonho de Daniel. Então, isso mostra que haverá, tudo leva a crer, que a mesma crueldade, a mesma malignidade, a mesma maldade daqueles grandes impérios será vista também nesse governo do Anticristo. Que a princípio, eu já disse, vai se demonstrar como um governo bom, que vai trazer a paz ao mundo, que vai reunir as religiões monoteístas, que vai proibir com os ataques terroristas, mas depois esse mesmo governo vai demonstrar sua crueldade, sua ferocidade. Nós vamos ver isso nos textos seguintes que nós estivemos estudando. Mas há uma outra informação importante aí ainda desse versículo 2. Pode abrir a tela. Observe que além dessa fera ter essas características com o Império Grego, com o Império Medo-Persa e com o Império Babilônico,
o texto diz que o dragão, quem é esse dragão? Você sabe, é Satanás. Nós já falamos sobre ele nos programas anteriores. O dragão deu-lhe o quê? O seu poder, o seu trono e grande poderio. Então observe, nós estudamos o capítulo de número 12 e nós explicamos aqui que Satanás, cujo reino está nas regiões celestes, em algum lugar do espaço, em algum lugar entre os planetas, entre as galáxias, está o trono de Satanás. Mas durante a grande tribulação, nós vemos isso, que o arcanjo Miguel com os anjos de Deus vão lutar, e eles serão expulsos, eles serão caídos lá do céu à terra. Vamos rever o texto? Capítulo de número 12, do livro do Apocalipse, versículo 7 diz, e houve batalha no céu. Que batalha é essa? Não é de seres humanos, essa batalha é espiritual. Miguel, que é um arcanjo, e seus anjos, ou seja, os anjos bons que estão a serviço de Deus, batalhavam contra quem? Contra o dragão, que é Satanás, e batalhava o dragão e seus anjos. Então houve essa batalha. Claro, na visão de João, ele já viu, mas isso é futuro. Haverá isso durante a grande tribulação. Versículo 8. Mas não prevaleceram. Ou seja, Satanás e os seus anjos, os anjos caídos, não vão prevalecer nessa guerra contra o arcanjo Miguel e os anjos de Deus. E o texto diz, nem mais seu lugar se achou nos céus. Ou seja, esse lugar, essa região que é ocupada por Satanás e os anjos maus, será limpa. Miguel vai dizer assim, vocês vão desaparecer daqui, vocês vão sair daqui. Aí diz o versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Foi precipitado onde? Na terra. Em outras palavras, serão lançados na terra. Então observe agora que durante a atuação, durante a grande tribulação, a atuação de Satanás já não será mais já nas regiões celestes, como ocorre hoje. Hoje ele está em algum lugar do espaço, comandando, dando ordens, distribuindo tarefas para os seus subordinados, para os seus subalternos, para os anjos caídos e os demônios. Então, hoje é mais ou menos assim. Ele envia alguns para trabalhar na terra, promovendo pornografia, promovendo seitas, criando heresias, falsos ensinos, para deturpar a palavra de Deus, outro para trabalhar nas áreas da família, outro para levar as pessoas ao vício, ao alcoolismo, ao tráfico de drogas, à violência. Enfim, ele envia esses anjos maus, esses demônios para agir na terra, e cada ser espiritual da maldade vai atuar numa área específica. Não tenha dúvida disso, que muitas coisas ruins, terríveis que ocorrem no mundo, ocorrem por conta da influência desses seres demoníacos, desses seres espirituais. Nós já dissemos no programa anterior, como Satanás não pode lutar contra Deus, ele luta contra os seres humanos. Então, é como se Satanás chamasse alguns demônios desses, alguns anjos caídos, e dissesse assim, vocês vão à terra e vocês vão trabalhar na área da religião. Vocês vão criar igrejas, vocês vão criar religiões, vocês vão criar falsos ensinos, vocês vão deturpar a palavra de Deus, vocês vão usar homens, falsos profetas, para proliferar heresia, ensinos deturpados lá na terra. E aqueles demônios descem, vêm à terra com essa missão. Outros vão trabalhar nas áreas da família, para provocar divórcio, separação, infidelidade, para destruir lares e famílias. Outros trabalham levando as pessoas ao alcoolismo, às drogas. Outros trabalham para levar as pessoas ao suicídio, para trazer problemas emocionais para as pessoas, para que as pessoas possam ceifar as suas próprias vidas. Outros vão trabalhar na área da violência, do crime, fazer com que os homens matem uns aos outros, destruam uns aos outros, enfim. Mas durante a grande tribulação, eu vou chamar isso de quartel-general. Esse quartel-general do reino das trevas não estará mais no céu. E quando eu chamo céu, eu não estou dizendo o céu de Deus, eu estou falando no segundo céu. E onde estará esse quartel-general? Estará na terra. Satanás e os seus demônios estarão agindo da terra. Imagine se hoje já é terrível a vida aqui na terra. A igreja presente, orando, intercedendo, pregando o evangelho. Imagina quando a igreja for arrebatada e
os crentes desaparecerem e o reino das trevas descer aqui à terra. Imagine como vai ficar esse mundo. Aí o que é que diz o texto bíblico? Que esse governo, que terá suas semelhanças, suas características com a Babilônia, suas características com a Grécia, com o governo medo-persa, terá a maldade, a crueldade, a ferocidade desses governos. Além disso, volta o texto, por favor, observe o que diz. E o dragão, ou seja, Satanás, deu-lhe o que? O seu poder. É claro que Satanás não é onipotente, mas ele tem poder, você sabe disso. Os seres angelicais são anjos, são seres poderosos. Então ele vai dar o seu poder, ele vai dar o seu trono, o seu grande poderio. Agora deixa eu explicar algo aqui. O anticristo, esse homem que vai governar o mundo, ele não vai se sentir assim, dizer assim, eu sou a besta do Apocalipse. Ele não vai se sentir assim, dizer assim, eu sou o anticristo que os profetas falam. Não, de forma alguma. Porque Satanás é especialista em enganar as pessoas. Como é que esse homem vai se sentir? Como um grande administrador, como um homem muito inteligente, eu não tenho dúvida disso. Ele vai se sentir como uma pessoa que está naquele lugar de grande responsabilidade, como o líder mundial, mas por causa da sua capacidade administrativa. E Satanás irá usar a mente deste homem, dando estratégia, eu não vou dizer sabedoria, mas dando inteligência, para que ele venha com propostas boas, para resolver os problemas mundiais. O problema da fome, o problema do desemprego, os problemas da destruição da natureza. Ele vai trazer uma proposta em que vai agradar as pessoas. Nós vamos ler o texto, as pessoas vão aplaudi-lo. As pessoas vão considerar esse homem como esse governo e este personagem como um homem invencível. Veja o que diz o versículo 3, por favor. Versículo 3. Pode passar a tela. E veio uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Observe aí nesta imagem, eu sempre repito esta frase, que esta imagem é uma imagem meramente ilustrativa, é só uma forma de facilitar a compreensão. Quando nós lemos e nós visualizamos, fica mais fácil nós podermos identificar, nós memorizarmos, nós aprendermos. Então essa fera, essa besta aí tem 7 cabeças. Nós já dissemos, essas 7 cabeças podem ser reis, presidentes, nações, blocos econômicos, não sei dizer ao certo, mas abro aqui um leque de probabilidades, de possibilidades. Você sabe disso, que eu não gosto daquela escatologia que simplesmente determina, que exclui as demais interpretações e nem dá nome. Eu não quero dar nome a essas nações ou esses blocos econômicos, porque isso pode mudar no decorrer da história. Mas uma dessas cabeças que estava ferida de morte, ela foi curada. Existem várias interpretações acerca desse texto. O que é que significa isso? Essa cabeça que foi ferida de morte e foi curada. Existem várias interpretações. Existem interpretações que eu considero até absurda, como alguém pensar, por exemplo, que Nero vai voltar ao mundo. Eu não creio nisso, claro que não. Mas existe a possibilidade de ser um desses reis, um desses presidentes, um desses líderes que estará com uma doença incurável, uma doença terrível e será miraculosamente curado. E isso vai trazer admiração à humanidade inteira, porque todos esperavam que aquele grande líder morresse, mas ele não morreu porque aquela enfermidade mortal foi curada. Isso é uma probabilidade. Mas é possível também que essa cabeça que foi ferida de morte, com essa chaga mortal e foi curada, talvez, é uma possibilidade, que isso aponte para o ressurgimento do Império Romano. E baseado em que nós dizemos isso? Volta a tela, por gentileza, dos 4 animais simbólicos. Volta, por gentileza, para nós visualizarmos. Observe aí, que quando você observa na estátua, você vê 5 reinos. A cabeça é um reino, peito e os braços de prata é outro reino, o ventre e as coxas de cobre é outro reino, as pernas de ferro é outro reino, e os pés de ferro misturado com barro é outro reino.
Mas nos animais, você só vê 4 animais. A Babilônia, que é o leão, o Medo-Persa, que é o urso, a Grécia, que é o leopardo, e este animal terrível, espantoso e muito forte, tanto representa o Império Romano, olhando para o passado, como o governo do anticristo no futuro, porque esses 10 chifres representam exatamente o governo do anticristo, que tem a mesma equivalência dos 10 dedos da estátua. Além disso, pode trazer a tela, em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, que nós já estudamos aqui, você pode conferir. A profecia vai dizer que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, quem foi que destruiu a cidade de Jerusalém? Foi os romanos, no ano 70 da era cristã. E o texto diz, a profecia de Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, que o povo do príncipe que há de vir. Então, tudo leva a crer que esse governo, que esse líder, que essa cabeça surja lá da Europa, da Itália talvez, daquela região lá da Europa, não posso aqui determinar exatamente o país. Então, é possível que esta chaga mortal, essa cabeça que estava com a chaga mortal, que foi curada, talvez seja o surgimento ou ressurgimento do Império Romano, que foi outrora uma grande potência, que chegou outrora a dominar o mundo, mas que hoje politicamente, economicamente, militarmente, já não tem o mesmo poderio. Embora ainda exista o país, mas não existe aquele poderio. O que existe hoje é um poderio religioso, ninguém pode negar isso. Então, é possível que essa cabeça que estava com uma chaga mortal e ela foi curada, já que as 7 cabeças desta fera, desta besta, representam países, ou reis, ou blocos econômicos. Isto é uma possibilidade que seja o ressurgimento do Império Romano. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Aí diz, e toda a terra se maravilhou à besta. Ou seja, essa multidão de pessoas vai estar maravilhada. Maravilhada com o quê? Com o governo, com o plano de governo, com o pacto de paz, com as alianças que esse homem vai trazer entre as nações. Pode trazer a tela. Imagine hoje, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo. Um dos problemas mais sérios que ocorre no mundo hoje chama-se os atentados terroristas, sim ou não? É verdade. Onde milhares de pessoas são mortas no mundo inteiro por conta de ataques terroristas. Quem não lembra lá do atentado terrorista das 2 Torres Gêmeas, do World Trade Center, conhecido no mundo inteiro como ataque de 11 de setembro? Este é um dos muitos exemplos. As guerras que surgem no mundo. Imagina surgir um homem que traga um pacto de paz, uma aliança, que diga assim, vocês vão adorar o seu Deus, mas vamos viver em paz, vamos respeitar uns aos outros, vamos respeitar as diferenças, vamos assinar um pacto de paz. Imagine um homem que consiga fazer com que haja uma autorização, uma permissão para que os judeus voltem a reconstruir o templo. Com certeza, esse homem será reconhecido no mundo como o Salvador do mundo. É por isso que o texto diz que as multidões, volta o texto mais uma vez, por favor, que toda a terra, e toda a terra aí não está falando do planeta, não está falando de montes, de árvores, está falando de pessoas. E toda a terra se maravilhou após a besta, ou seja, as pessoas vão estar maravilhadas com este plano de governo, com essa proposta de governo. E é por essa razão, pode voltar a tela, por favor? É por essa razão que os 144 mil judeus serão perseguidos, que as pessoas que se converterem durante a grande tribulação vão ser perseguidos também, serão mortos. Por quê? Porque as pessoas que não conhecerem a Bíblia não vão admitir. Vão dizer assim, mas como é que você é contra um governo desse? Porque o governo fará o bem à humanidade no início. Suas propostas de governo serão no sentido político, econômico, será uma bênção para a humanidade. Mas quem conhece a Bíblia vai dizer assim, este é o anticristo.
Esse governo aí é aquele que está predito nas páginas da Bíblia, lá no livro do Apocalipse. E por essa razão, os crentes não vão aceitar essa proposta de governo. A nação de Israel, claro que no início vai participar desse plano de governo, mas depois vai romper o pacto, a aliança, não vai aceitar. E por isso que os cristãos, as pessoas que se oporem ao governo do anticristo, serão perseguidas e mortas.